Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete, co-editor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFON no Brasil. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Olá pessoal, e hoje vamos falar de um caso muito famoso, um caso brasileiro, bem famoso, que a grande maioria de vocês conhece, mas que é sempre interessante, importante a gente trazer à tona mais uma vez. É o caso Thiago Machado, onde após uma série de avistamentos, a testemunha, Thiago Machado, foi atingida por um raio em sua perna. Vem comigo que eu te conto tudo sobre este caso espetacular. Mas antes que a gente passe para esse caso, você sabe que o canal Investigação OVNI tem 3 vídeos novos por semana, toda segunda, toda quarta e toda sexta. E para você não perder nada, não perder nenhum vídeo novo, nenhuma estreia, você tem 4 passos a serem feitos. O primeiro, se inscreva no canal. O segundo, marque o lembrete, que é aquele sininho ali no YouTube. O terceiro, curta, mas curta assim, todos os vídeos do canal, são centenas de vídeos. E por fim, deixe seu comentário. Deixe seu comentário em todos os vídeos do canal. Dessa forma, o YouTube entende que você é uma conta ativa, que você gosta do canal, não vai desmarcar você e sempre que tiver um vídeo novo, uma estreia, você vai ser avisado e não vai perder nada. Então, dito isso, vamos para o caso Thiago Machado. Foi querer ser bonzinho com os alienígenas, tomou um raio na perna. Vamos lá. Vários moradores do bairro de Pinheiro, na cidade paulista de Pirassununga, observaram um espetáculo ímpar e emocionante no dia 6 de fevereiro de 1969. Eles viram surgir do céu um objeto luminoso que foi descendo e ficou a apenas 800 metros acima do mato. Em determinado momento, segundo uma das testemunhas, a Dona Maria dos Santos, o objeto fazia movimentos de subida e descida, e ficou a poucos metros do chão. Thiago Machado, então com 19 anos na época, era vizinho da Dona Maria. Ele pensou que aquilo fosse um paraquedas azul, luminoso, de um brilho total. Lembre-se que eram 7h30 da noite. Os outros disseram, outros vizinhos disseram que era um disco voador. E talvez, com receio, ninguém mais quis acompanhar Thiago, que teve a ideia de ir até o local do suposto pouso desse objeto. Thiago então pegou seus binóculos e seguiu o mato adentro, sempre guiado pelos gritos dos observadores distantes, que tinham uma visão melhor do que ele, que estava embrenhado naquele mato todo. Já bem adiante, Thiago resolveu pedir ajuda a seu amigo Francisco Hanser, que morava por ali, dentro do terreno do Instituto Zootécnico. Seguiram então os dois pelo mato, um pela parte baixa, outro pela parte de cima. Em virtude da vegetação ser espessa e alta, Thiago só viu o objeto quando já estava a apenas 10 metros de distância. Mesmo assim, só percebeu a estrutura arredondada, metálica, com aproximadamente 1,50 m de altura, e procurou uma melhor posição para ficar observando. Quase imediatamente, abriu-se uma porta no aparelho, e por ela saíram flutuando 2 tripulantes, um de cada vez, baixando suavemente até o solo. Porém, dentro da nave, eles distinguiu mais 2 seres observando-os através da vigia. Eram homens pequenos, teriam em média 1,50 m de altura, usavam uma roupa colada, como se fosse alumínio, que cobria todo o corpo, dos pés à cabeça. Na altura do rosto havia um visor transparente. O rosto tinha a pele lisa amarelada, com uma cicatriz em cada bochecha. O olho esquerdo ficava em um nível mais alto do que o direito, lábios finos,
nariz achatado, olhos amarelos escuros, sem pupila e sem esclerótica. 2 rugas paralelas acima dos olhos, sem cílios nem pálpebras. O queixo dava a impressão de estar fugindo para trás. Os 2 tripulantes deram 3 passos à frente e o garoto Thiago deu 1, ficando assim a simplesmente 8 metros frente a frente, quando eles tentaram começar uma conversação. Eles emitiam sons graves, grutais ou roucos, que pareciam sair de uma tromba que se movimentava na parte inferior da máscara de cada um ao falar. Bom, aí, quando o Thiago lhe perguntou em português como teriam chegado até aquele local, um deles fez gestos de movimentos rotativos com as palmas das mãos opostas, formando um círculo com os 2 braços, que em seguida levantou e baixou várias vezes. Nesse momento, Thiago tirou um cigarro do maço que ele tinha e o acendeu, o que foi observado com bastante atenção pelos 2 seres. Ele então pegou o maço que ainda tinha com 14 cigarros e jogou na direção dos seres. Um deles, sem desviar os olhos do menino, abaixou-se e com uma certa dificuldade tentou apanhar o maço. Quando sua mão estava a poucos 10 centímetros do maço, o maço veio direto em sua mão, como se fosse atraído por alguma coisa. Aí assim que ele pegou o maço e botou perto do seu peito, o que, como mágica, fez desaparecer, como se fosse absorvido pelo seu peito, pelo seu corpo. Diante do fato, os 2 seres começaram a rir e mostraram dentes enegrecidos e bem diferentes. Bom, já sentindo um clima amistoso entre aqueles 3, Thiago pegou o seu binóculo, tirou do pescoço e colocou no chão. Nisso, os seres deram 4 passos para trás. Thiago percebeu aquilo. Ele fez então, pegou novamente o binóculo, botou no seu pescoço. Isso fez com que os seres se aproximassem mais uma vez. Eles estavam muito próximos uns dos outros. Os ufonautas, então, tentaram uma nova comunicação. Por quase 15 minutos, sons e gestos foram utilizados, até que Francisco gritou chamando por Thiago. Os seres tomaram um susto e começaram a recuar, sempre de costas para o objeto. Quando estavam próximos ao objeto voador não identificado, deram um saltinho para trás, levitaram e cada um entrou no objeto por uma portinhola, um de cada vez. Mas o último a entrar, com o busto ainda do lado de fora do objeto, apontou uma chama azul que atingiu Thiago em sua coxa direita, onde sentiu um formigamento, seguido de um endurecimento em todo o seu corpo. Ele ainda conseguiu ver a janelinha fechar-se, a portinhola fechar-se, e a nave elevar-se 2 metros do solo, silenciosamente, e desapareceu logo em seguida. Foi então que Thiago simplesmente desmaiou. Ele apagou. Quando acordou, 1 hora depois, já estava na Santa Casa, apenas com algumas dores na sua coxa direita. No local da aterrissagem do objeto, a vegetação estava amassada num círculo de 4 metros de diâmetro, e dentro desta área, 3 buracos, correspondente a conchas nas quais se apoiavam as pernas do tripé desse objeto. Thiago, nesse dia, ingeriu de 3 a 4 litros de água e dormiu muito. Nos dias seguintes, ainda tomou água em abundância. O Dr. Henrique Reis, numa entrevista que concedeu à Sociedade Brasileira de Estudos dos Discos Voadores no dia 19 de maio de 1973, declarou por sua vez que no mesmo dia da ocorrência ele examinou Thiago Machado, dos pés à cabeça, na Santa Casa, durante 1 hora, e não encontrou nada que pudesse ter feito aquele machucado na sua perna ou no seu corpo. No depoimento da Dona Maria dos Santos, que era vizinha de Thiago, ela relata que estava arrumando o filho para levá-lo à escola,
quando olhou para a janela e viu nas terras do Instituto Zootécnico da Indústria e Pecuária, do outro lado do Vale do Bairro Pinheiro, um objeto muito reluzente em formato de bacia, de cabeça para baixo, subindo e descendo, numa altura de 2 a 3 metros do chão. Ela a viu no momento em que Tiago entrou no mato. Uns 30 ou 40 minutos depois, chegou um menino correndo, esbaforido, para contar à mãe de Tiago que ele estava morrendo no alto do morro. Dona Maria dos Santos e outra vizinha, Ana Maria Cleonice, acompanharam a mãe do Tiago, a senhora Maria Machado, mato adentro, atrás do rapaz. O encontraram deitado no chão, de olhos abertos, abobalhado, pedindo água o tempo todo. Não se aguentando em pé, ele foi arrastado pelas 3 senhoras para a casa mais próxima do Sr. Francisco Hansi. Como ele começou a balbuciar palavras referentes ao ferimento da coxa, Dona Maria dos Santos rasgou suas calças na perna direita, onde constatou um vergão esbranquiçado, como se fosse produzido por uma chicotada. A polícia foi avisada e acabou levando o jovem até o hospital. Segundo Dona Maria, ao ser levado para o hospital, o médico Dr. Henrique Reis apenas viu as roupas rasgadas de Tiago e teve uma impressão errônea do caso e mandou-o embora. Às 5 horas da tarde daquele dia, o pessoal da Escola de Aperfeiçoamento da Aeronáutica, sediada na base aérea de Pirassununga, chegou à casa de Dona Maria Metzfelder, mãe de Tiago, fazendo perguntas e desenhos de acordo com as indicações da própria vítima. Saíram logo depois e retornaram às 18 horas, já com o médico Dr. Henrique dos Reis, que sozinho no quarto fez os exames em Tiago. E para finalizar este caso incrível, Dona Maria Santos acrescentou que tanto ela quanto as outras pessoas que ajudaram Tiago passaram 3 dias seguidos sem se alimentarem, bebendo apenas água e tinham crises de insônia. Este caso, durante muitos anos, permaneceu escondido, em segredo, para que ninguém pudesse revelar realmente o que tinha acontecido. Tiago nunca mudou a sua versão. Ele foi entrevistado várias vezes e afirmava veemente por tudo aquilo que tinha passado. Não se sabe hoje, porém, se houve uma investigação da aeronáutica ou de algum membro do governo brasileiro, mas este caso permanece como um dos mais incríveis da ufologia brasileira.